Obrigada, Padre Antônio, obrigada, Padre Jefferson. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Falar na hora da homilia. Estava pedindo para o Espírito Santo assim, me conduzir, porque são tantos testemunhos, é como o padre falou. Eu sou atriz há quase 40 anos, quase. E não é ex-atriz, eu sou atriz, porque é um dom que Deus me deu, uma vocação que Deus me deu. Mas eu não tinha ideia para quê. Porque até 14, 15 anos de idade, eu tinha assim, no coração vontade de fazer comunicações, jornalismo, marketing, qualquer coisa nesse sentido, mas nunca ser atriz. Até que me convidaram para fazer um teste. Fiz o teste. Como não era o meu objetivo, não era o meu sonho, fui assim, sem medo, não tinha nervoso, não sentia aquele nervoso, não era meu objetivo. E aí passei no teste na TV Globo e fiz a primeira novela, que foi O Feijão e o Sonho, depois Escrava Isaura e várias outras, e estourei na novela Marrom Glacê, que até para outro dia reprisou, e fui fazendo. Mas era uma coisa assim que me incomodava. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, realizada profissionalmente, eu não comecei a me incomodar com o conteúdo das novelas, com o conteúdo das minisséries. Mas era a única maneira que eu tinha de trabalhar, e não sabia até então qual era a missão que Deus tinha preparado para mim. Procurei uma direção espiritual com um monge enclausurado no Mosteiro de São Bento, no centro da cidade, para explicar que eu estava nessa luta, né? Que, ao mesmo tempo que gostava e gosto de falar, gosto de atuar, não estava satisfeita com os personagens, não o meu. Porque os meus sempre fiz assim, a boazinha, eu sempre fiz, né, a boazinha, a sofredora, a romântica, nunca tinha nenhum problema. Mas o conteúdo todo não era bom. A última novela que eu fiz foi O Clone. O meu filho, que é o caçula, que tem 12 anos, tinha acabado de nascer, e nessa novela, embora tinha outras histórias paralelas, o meu personagem acreditava no clone humano. Imagina. Claro que não, né? E a imprensa, sabendo que eu sou cristã, católica, praticante, perguntava, você acredita na possibilidade do clone humano? Eu falei, claro que não. Só Deus pode criar alguém. Deus é o nosso criador. É o personagem que acredita, não é a Miriam. E aí, começou a me incomodar, nessa direção espiritual, eles me aconselharam a procurar a Canção Nova, para poder justamente doar o meu tempo como atriz e tudo mais no sistema Canção Nova de comunicação que evangeliza através dos meios de comunicação. Foi assim, então, que fui parar na Canção Nova, no dia 9 de fevereiro de 2003, já tem 11 anos, me coloquei à disposição da comunidade e, em seguida, comecei a apresentar os programas de televisão, programa de rádio, tudo o que eles me pediam. Quase um ano depois de estar como prestadora de serviço, o Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da comunidade, me perguntou se eu estava fazendo caminho vocacional. E disse que não. Caminho para onde, né, padre? Não, caminho vocacional para você ser consagrada. Aí me deu aquele frio. Quando a gente quer... Quando o compromisso é com a igreja, com Deus, a gente... Opa! Né? Quando é um compromisso, vamos passear, vamos ao cinema, vamos não sei o quê, na hora a gente já topa na hora. Agora, vai consagrada, fazer caminho vocacional? E mesmo assim, com aquele susto, por obediência, eu fiz o caminho vocacional e me consagrei em 2005, como Comunidade Aliança. E aí a responsabilidade foi dobrando, porque você é consagrada de uma comunidade que visa evangelizar através das suas atitudes, evangelizar através da música, da televisão, do rádio, dos livros, você tem que começar a repensar nas suas atitudes. Aí é que eu fui entender por que eu fui parar na TV Globo com 16 anos, sem nunca ter sonhado em ser atriz. Deus estava me preparando, me formando profissionalmente numa emissora que profissionalmente, tecnicamente é boa. A partir daquele meu chamado numa emissora tecnicamente muito boa, e fazendo alguns personagens muito românticos e amorosos, eu fui conhecida pelo Brasil inteiro, né? Em seguida conheci o Roberto Carlos, convivemos juntos quase 12 anos.
Aquilo ficou mais conhecido ainda em todos os tempos, que aí era atriz, era a mulher do Roberto Carlos, ele fazia as músicas para mim, ele mesmo falava que fez essa para mim. Quando ele fez a atriz para mim, aquela vejam só, vocês que foi que eu fiz. Eu fui me apaixonar por uma atriz que tinha muito ciúme de mim. E foi aquela confusão toda, eu tive que parar de fazer novela, porque estava com ciúme. E depois eu fiquei 4 anos em casa, sem trabalhar, para poder acompanhá-lo, para não atrapalhar o casamento. E fui fazer teatro infantil. Aí ele patrocinou o teatro infantil para mim, eu fiz O Sonho de Alice. Primeiro musical infantil, que assim estourou no Rio de Janeiro, porque ninguém investia no teatro infantil. Depois eu fiz A Bela Adormecida e depois voltei para as novelas. Mas aí tanta coisa aconteceu, eu me separei, fui morar nos Estados Unidos. E morando nos Estados Unidos, eu conheci a Renovação Carismática. É engraçado, né? Fui morar em Los Angeles, morei 5 anos nos Estados Unidos. A minha mãe já participava dos grupos da Renovação Carismática em São Paulo, na época era o diácono Marcelo Rossi, o padre Marcelo Rossi era diácono, com a mãe do padre Marcelo, a dona Vilma, com a dona Gabriela, padre Antônio Maria, um grupo muito forte lá em São Paulo. Minha mãe participava lá e eu participava em Los Angeles, de todos os grupos que você pudesse imaginar, de renovação carismática, grupo de oração, missa, eu missa diária, missa, cenáculo, sei aonde, sozinha, num país que não era o meu, sem filhos, né, sem nada, quer dizer, dava para participar bastante. Nessa época, inclusive, com o fogo do Espírito Santo, eu passava 3 horas rezando de manhã e 3 horas rezando à tarde. Todos os textos, o texto do Espírito Santo, das lágrimas de sangue, da misericórdia, Rosário de Nossa Senhora, ofício da Imaculada da Conceição. E minha mãe ficou até preocupada, falou assim, minha filha vai virar freira, né? Não é possível. E tudo era uma busca incessante de um vazio que estava no meu coração. Porque, como eu comentei com vocês, eu nunca pensei em ser atriz, mas fui. E fiquei conhecida, ótimo. Depois conheci o Roberto, que foi o verdadeiro amor da minha vida, mas nós nos separamos porque eu queria ter filhos. Eu queria ter filhos, ele já tinha. Aí tive meu primeiro filho, que é o Edmar. Ele é filho do cirurgião plástico Edmar. Separamos. Tudo assim, não era bem essa a minha maneira, não era isso que eu queria para mim, né? Aí conheci o André Gonçalves, ator, tive um filho com ele. E nunca casei. E aí, eu parei para pensar, eu tenho uma profissão bacana, estou realizada profissionalmente, me realizei com meus 2 filhos e continuo com um buraco, um vazio. Faltava Deus. Faltava ter um encontro pessoal com Jesus. Então, não adianta a gente só buscar o material, buscar o poder, ter um trabalho melhor, um salário melhor, se resolver profissionalmente ou até afetivamente. Estou muito bem casado, estou com meus filhos. Mas se nesse casamento, se nessa unidade não tem Jesus, Jesus não for o centro, você continua infeliz. E foi aí que eu fui parar com esse diretor espiritual, que falou assim, está faltando só você encontrar Jesus de verdade. Foi quando, então, já era um caquinho de pessoa, porque eu já muito sofrida com aquilo tudo, fui parar na Canção Nova. Bem, fiz o meu caminho, continuei, aí comecei a testemunhar. O padre Jonas pediu para eu escrever um livro, foi o Eu, Miriam Rios. Ele pediu para si, por que ele pediu? Ele falou, olha, você escreve quem é você para nós, que somos a família Canção Nova, a família católica, que não conhece você, conhece só o que falam pelos jornais. E, por outro lado, seus amigos, seus colegas atores, artistas, vão saber o que é uma comunidade que evangeliza. É um intercâmbio, uma troca, né? E escrevi. Logo em seguida, me pediram para gravar um CD. Como eu não canto, com essa voz belíssima que vocês têm, eu não sei cantar, eu gravei um CD orando, que é o CD a Orações a São Miguel Arcanjo. Nesse CD tem a Quaresma de São Miguel Arcanjo, tem o Rosário de São Miguel Arcanjo. E por que São Miguel Arcanjo? Porque eu sou devota de São Miguel Arcanjo há muitos anos. Mas muito antes do meu encontro pessoal com Jesus, eu já era devota de São Miguel Arcanjo. É engraçado, né? Como é que as coisas vão caminhando. Devota, ele já me livrou de várias. E qual é a oportunidade? Estando na Canção Nova, eu pedi para gravar essa devoção a São Miguel Arcanjo. Gravei.
De lá para cá, eu gravei também em 2003, 2004. Onde eu vou, tem sempre um testemunho de alguém que, ouvindo o CD, com as orações, a consagração da família, a consagração a São Miguel, alcançou alguma graça. Isso é muito gratificante, saber que somos instrumento de Deus, de alguma maneira. Então, é muito bom saber que Deus me colocou, assim, na TV Globo, com 16 anos, para aprender a técnica. Para aprender a técnica, para depois usar a técnica para evangelizar. Então, é por esse motivo que eu não tenho feito novelas, nem minisséries, porque o conteúdo não é de acordo com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo em família com meus filhos, com aquilo que é bom, que a gente sabe que é alimento bom para a família. Isso quer dizer, se por acaso alguma emissora, não só a Canção Nova, uma outra emissora, tiver um trabalho sério, social, cultural, eu posso fazer. Mas não qualquer coisa, entendeu? Foi por isso que eu fiz a novela Irmã Catarina, com o padre Eduardo Dolgert, pela TV Século XXI, há muitos anos também. E depois, na Canção Nova, eu fiz uma novela com eles, na Intervenção. Não sei se vocês viram, eles vieram aqui ao Rio e gravaram também aqui comigo para fazer a novela. E foi muito bom. Nisso tudo, gente, como eu tenho vivido esses últimos 13 anos da minha vida, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente a Deus, eu virei deputada estadual. Era o que eu queria? Não. Passou pela minha cabeça alguma vez mexer com política? Nenhuma vez. Mais uma vez eu fui obediente a um pedido da Canção Nova, a um pedido da igreja, assim como o Papa fala, né, para a gente ocupar os espaços, e vim candidata. E hoje eu tenho uma alegria de dizer que caminho junto com a igreja, com o nosso cardeal, com o nosso clero, toda a igreja, para representar todos vocês de uma maneira íntegra e pedindo que Deus me dê a sabedoria. Nós estamos fazendo a novena de Pentecostes e o cerco de Jericó, né? Nós estamos também na novena de Pentecostes, não é isso? Pedindo a sabedoria para poder ocupar os espaços, sempre santificando cada realidade do mundo. Então, seja qual for a sua vocação, a sua profissão, se você é dona de casa, você é aposentado, é cantor, é o padre, é o motorista, enfim, Deus quer que você santifique esse lugar com as suas atitudes, com as suas palavras. E nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, é uma grande provação para nós. Santificar as realidades do mundo. Santificar onde quer que você vá, num almoço, numa festa, num aniversário, num casamento, num trabalho, num discurso de política, numa igreja. Hoje aqui, eu já fiquei sem saber qual é o resumo que eu vou fazer para vocês de uma vida que eu tenho bastante vivida e pecadora. Você vê, o povo foi obediente em Josué 6, né? E ficaram fazendo o cerco de Jericó, e só abriram a boca no 7º dia, e eu tenho sido obediente. Eu tenho sido obediente ao que Deus fala, ao que o Espírito Santo me conduz, porque eu também quero que as muralhas caiam, eu também quero que o plano de Deus, como já está no céu, seja realizado aqui na terra, na minha vida, e dos meus filhos. Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos em outubro, mais velho, e o caçula tem 12. São 2 rapazes que cresceram nos últimos 13 anos, comigo evangelizando. E tem sido para mim uma gratificação muito grande ouvir deles próprios, que tem, assim, na escola, discute, Deus existe, Deus não existe. A escola fala que Deus, não é Deus que criou o homem veio do macaco na escola. Outro dia falaram isso para meus filhos, e eles disseram, não é isso, nós não concordamos. São crianças, são adolescentes que olham para o próximo, que têm dentro do coraçãozinho deles o espírito da solidariedade para ajudar a igreja, são dizimistas na nossa paróquia. Eu dou um exemplo, cada um tem o seu dízimo. Eu podia fazer só eu mesma, né? Mas aí eu fiz questão que cada um tivesse com o seu próprio nome, para eles entenderem o compromisso que nós temos como católicos na nossa paróquia, com a nossa comunidade. Mesmo que seja R$5 por mês. 5 por mês. Mas eu sou fiel naquele pouco, e Deus vai ser fiel conosco muito mais. Está em Malaquias 3, né? Pagai o dízimo e verás como eu não te abençoo muito além daquilo que você precisa. E comecei a evangelizar e comecei a conversar com eles. Até que, por exemplo, apareceu o filme A Arca de Noé. Não sei se vocês viram, estava no cinema.
E muita gente falou da Arca de Noé, que não era muito cristão, não era muito isso, mas tinha algumas coisas ali que estavam na Bíblia realmente, e eles se lembravam. O que acontecia? Eu lia as histórias para meus filhos para dormir da Bíblia. Aí eu lia, por exemplo, Tobias e Tobit, que ficou cega, e a Sara, que ficou viúva, eu lia, contava a história para eles. Então eu tinha que saber também, para não ter que acender a luz, senão ninguém dormia, eu tinha que apagar a luz e saber as histórias, né? Aí contei de Lucas, quando a Virgem Maria estava lá, e o anjo chegou e falou, olha, você foi escolhida para ser a mãe de Deus. É mesmo? E aí, como é que é? Ah, aí aconteceu assim. Então, quer dizer, você vai contando, você vai vivendo e colocando no dia a dia o Evangelho. É assim que nós conseguimos ficar em pé. É assim que as muralhas caem e que somos libertos dos laços do inimigo. Porque a nossa luta, como está em Efésios 6, ela não é contra homens de carne, sangue e osso. A nossa luta é contra os principados e as potestades. E nós só vamos conseguir essa vitória através da oração, através da Eucaristia, da adoração, do rosário. Com o coração leve, com um coração que perdoa, com um coração que é solidário, que procura uma confissão, um arrependimento verdadeiro das suas atitudes. E pensando assim, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Se ontem eu tropecei, alguma coisa eu fiz de errado, eu não fui 100% evangelizador, hoje eu vou acordar dizendo, mas hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. É assim que eu tenho vivido nos últimos 13, 14, desde que fui consagrada. Esse ano eu me afastei da comunidade Canção Nova a pedido do Conselho, que como eu estou de novo em campanha de reeleição, para não misturar, eu sou obediente, mas continuamos juntos, em missão, evangelizando. Então, o que eu gostaria de deixar no seu contempo que eu tenho, mas eu acho que já está bom, né, padre? Está bom ou não? Pode, mas, pois é, eu não sei, porque eu falo muito. Eu falo muito e vejo que você saber quanto tempo eu tenho, né? Então, se a gente for sempre obediente e fizer tudo em oração, não quer dizer que não vamos ter problemas. Vamos. Os problemas estarão aí do mesmo jeito. Mas a maneira de você olhar a situação, o seu problema, a maneira de você viver com aquela dificuldade, com aquela enfermidade ou com uma situação financeira é diferente. Quando o seu coração está alimentado da oração, da Eucaristia, da palavra de Deus, como está em Efésios 6, orai sem cessar. Orai sem cessar. E vamos colocar a armadura do cristão. Aí queria dar assim, 3 testemunhos rápidos para vocês. Toda vez que eu entro no carro, eu rezo. Aí eu falo, Senhor, em nome de Jesus, eu proíbo tiroteio, bala perdida, assalto, roubo, arrastão, acidente com carro, tarará. Vou falando, tudo que é possível, né? Eu estava voltando de uma agenda externa, muito longe. Assim que nós passamos na linha vermelha, o carro passou, o arrastão começou lá atrás. E o motorista falou assim, a oração. A gente fez a oração, foi só quando a gente passar, começou o arrastão. Por quê? Porque a gente consagra a Deus. Eu clamo pelo sangue de Jesus, pelo manto da Virgem Maria sobre nós. E como eu sou mariana, queria contar o que aconteceu na semana passada, eu fui convidada pelo padre Marco Rogério para pregar para 1000 mulheres em Goiânia. E o padre estava me convidando faz tempo. Eu fui no primeiro encontro, 3 anos atrás. No ano passado, não deu para eu ir, ele queria muito que eu fosse, não deu para eu ir. E esse ano, quase que não dá de novo, quase. Ele estava bastante aborrecido, porque ele queria que eu fosse. Eu falei, não sei se vai dar, mas você tem que vir, já falei que você vem. E aí, no final, eu fui. Eu falei, padre, você me desculpa, vai dar para ir sim. Não é uma confusão que deu, que às vezes você tem que ver as tentações também, para não pregar, né? Porque aquele monte de mulher lá. E fui. Então, tudo eu faço conforme a vontade de Deus, em oração, e pedindo para a Virgem Maria passar à frente. Eu vou contar porque o Cláudio Alain falou que é engraçado essa situação. Estou lá, peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Brasília. Chegando lá em Brasília, tinha uma conexão para Goiânia. Eu estou lá sentada, eu espero rezando o terço. Gente, às vezes na minha bolsa não tem escova de cabelo, não tem a chave de casa, e nem dinheiro. Mas o terço, eu não sei sair sem. Não sei sair, porque eu paro um minuto ou 5 para esperar, eu estou no trânsito, eu começo a rezar. Eu rezo por todos, pelas famílias, pelas almas do purgatório, pelos doentes, por todos nós. Onde quer que esteja, eu paro e começo a rezar. E comecei a rezar no aeroporto de Brasília. Quando, de repente, eu notei que o voo, a conexão tinha mudado de portão. Do 27 passou para o 30.
e era a última chamada, a minha conexão para Goiânia. E eu saí naquela disparada para a porta do aeroporto, e normalmente quando você vai entrar, né, no avião, tem os comissários ali para pegar a sua passagem, para você entrar, não tinha ninguém. E Nossa Senhora passa à minha frente, Virgem Maria vai passando à frente. Aí eu fui entrando, descendo aquele corredor adentro, e no final do corredor, assim, eu vi o avião parado com a porta fechada, e já fechando com aquele cinto de segurança. E vinha vindo a comissária assim, encerrou o voo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pode. E eu continuei correndo. Eu pensei assim, não dá certo nos filmes. Cinema sempre deu certo. Vai ter que dar na vida real hoje. Corri. Gente, eu cheguei na porta do avião, na janela do comandante, e bati lá. Pelo amor de Deus, abre a porta. O comandante tomou um susto. Ele olhou para trás, por quê? Eu falei, abre a porta, pelo amor de Deus. Ele, abrir a porta? Peraí. Aí a comissária, já sentada para levantar voo, olha assim pelo aquele buraquinho da porta do avião. Aí uma olha para cada outra, abrem a porta. Aí a moça aqui do lado, com uma raiva da comissária, mas aí a gente não pode finge que não veio e falar, olha, muito obrigada, viu, que você me ajudou. Muito obrigada, se não fosse você, não sei o que seria de mim. Fez nada, ela queria me enforcar. Eu, olha, muito obrigada, graças a Deus estão abrindo a porta, tá vendo? Ela assim para mim, né? Aí entrei no avião, como já estava com o voo fechado, sentei no primeiro lugar vazio, né? Para não ficar dando volta para procurar o lugar, sentei logo. Falei, ai, que vergonha, né? E estou sentada. Do meu lado tem 2 sócios da Canção Nova. Aí eles olham assim para minha cara e falam assim, sei. Abriram essa porta aí, que você é famosa, né? Aí eu parei e falei, não. Você sabe por que eles abriram essa porta? Porque eu falei, Maria, passa à frente. Seja feita a vontade de Deus. Virgem Maria, vai na minha frente e abre essa porta para mim. É ela que abre, é ela que intercede. Então, se a gente bota à mesa a nossa confiança na intercessão da Virgem Santíssima, se a gente clama pelo Espírito Santo todos os dias de verdade, vem Espírito Santo, renova meu batismo, transborda o meu ser do dom da ciência, do conselho, fortaleza, temor a Deus, inteligência, piedade, mas principalmente sabedoria, porque sem sabedoria você não sabe, a gente não vai a lugar nenhum. O que seria de nós? Mas isso é um exercício de orar o tempo todo, se consagrar a Deus o tempo todo e o dia inteiro. E hoje eu entrei no carro para fazer uma viagem, fiz a oração. Tive que trocar de carro e não fiz a oração. Que eu proíbo, eu cancelo, como é que chama? O acidente com o carro, não deu outra. O ônibus veio e amassou a frente do meu carro. Aí eu falei para o motorista assim, eu fiz aquela oração hoje aqui? Ele falou, não. Eu falei, tá vendo? Tinha que ter feito. Eu tinha feito de manhã, fiquei com preguiça de fazer de novo, no outro, né? Mudamos de carro. Não pode ficar com preguiça de rezar, não pode ficar com preguiça de clamar, não podemos ficar com preguiça de sermos dizimistas, preguiça de sermos participantes da nossa paróquia. Não podemos ter preguiça de rezar o terço, nem de estudar a palavra, de fazer o nosso jejum, fazer a nossa oração em silêncio, como está o pessoal do Cerco de Jericó, e no último dia louvar e agradecer pela nossa bênção. É assim que nós vamos testemunhar a vitória de Deus em nossas vidas. E é assim que eu venho testemunhando as dificuldades que eu tenho, como todos nós temos, cada um tem, de educar filho, do dia a dia, de trabalho, dificuldades que todos têm. Mas que através da oração, da Eucaristia, da intercessão da Virgem Maria, clamando pelo Espírito Santo, e a intercessão de São Miguel Arcanjo, eu não tenho para ninguém. O problema vem, mas a gente enfrenta e sai sempre vitorioso. Porque no Salmo 120 fala, né? Eu levanto os olhos para o alto e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro me virá do meu Deus, o Todo-Poderoso. E é por isso que em Lucas 1, como a Virgem Maria, eu também, a minha alma glorifica ao Senhor. O meu espírito, ele exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para mim, uma miserável pecadora, e realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, viu? E até uma próxima vez. Obrigada. Obrigada, Padre Antônio, obrigada, Padre Jefferson. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Falar na hora da homilia.
Estava pedindo para o Espírito Santo assim, me conduzir, porque são tantos testemunhos, é como o padre falou. Eu sou atriz há quase 40 anos, quase. E não é ex-atriz, eu sou atriz, porque é um dom que Deus me deu, uma vocação que Deus me deu. Mas eu não tinha ideia para quê, porque até 14, 15 anos de idade, eu tinha assim, no coração vontade de fazer comunicações, jornalismo, marketing, qualquer coisa nesse sentido, mas nunca ser atriz. Até que me convidaram para fazer um teste. Fiz o teste. Como não era o meu objetivo, não era o meu sonho, fui assim, sem medo, não tinha nervoso, não sentia aquele nervoso, não era meu objetivo. E aí passei no teste na TV Globo e fiz a primeira novela, que foi O Feijão e o Sonho, depois Escrava Isaura e várias outras, e estourei na novela Marrom Glacê, que até para outro dia reprisou, e fui fazendo. Mas era uma coisa assim que me incomodava. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, realizada profissionalmente, eu não comecei a me incomodar com o conteúdo das novelas, com o conteúdo das minisséries. Mas era a única maneira que eu tinha de trabalhar, e não sabia até então qual era a missão que Deus tinha preparado para mim. Procurei uma direção espiritual com um monge enclausurado no Mosteiro de São Bento, no centro da cidade, para explicar que eu estava nessa luta, né? Que, ao mesmo tempo que gostava e gosto de falar, gosto de atuar, não estava satisfeita com os personagens, não o meu. Porque os meus sempre fiz assim, a boazinha, eu sempre fiz, né, a boazinha, a sofredora, a romântica, nunca tinha nenhum problema. Mas o conteúdo todo não era bom. A última novela que eu fiz foi O Clone. O meu filho, que é o caçula, que tem 12 anos, tinha acabado de nascer, e nessa novela, embora tinha outras histórias paralelas, o meu personagem acreditava no clone humano. Imagina. Claro que não, né? E a imprensa, sabendo que eu sou cristã, católica, praticante, perguntava, você acredita na possibilidade do clone humano? Eu falei, claro que não. Só Deus pode criar alguém. Deus é o nosso criador. É o personagem que acredita, não é a Miriam. E aí, começou a me incomodar, nessa direção espiritual, eles me aconselharam a procurar a Canção Nova, para poder justamente doar o meu tempo como atriz e tudo mais, no sistema Canção Nova de comunicação, que evangeliza através dos meios de comunicação. Foi assim, então, que fui parar na Canção Nova, no dia 9 de fevereiro de 2003, já tem 11 anos, me coloquei à disposição da comunidade, e em seguida comecei a apresentar os programas de televisão, programa de rádio, tudo que eles me pediam. Quase um ano depois de estar como prestadora de serviço, o Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da comunidade, me perguntou se eu estava fazendo caminho vocacional. E disse que não. Caminho para onde, né, padre? Não, caminho vocacional para você ser consagrada. Aí me deu aquele frio. Quando a gente quer... Quando o compromisso é com a igreja, com Deus, a gente... Opa! Né? Quando é um compromisso, vamos passear, vamos ao cinema, vamos não sei o quê, na hora a gente já topa na hora. Agora, vai consagrada fazer caminho vocacional? E mesmo assim, com aquele susto, por obediência, eu fiz o caminho vocacional e me consagrei em 2005, como Comunidade Aliança. E aí a responsabilidade foi dobrando, porque você é consagrada de uma comunidade que visa evangelizar através das suas atitudes, evangelizar através da música, da televisão, do rádio, dos livros, você tem que começar a repensar nas suas atitudes. Aí é que eu fui entender por que eu fui parar na TV Globo com 16 anos, sem nunca ter sonhado em ser atriz. Deus estava me preparando, me formando profissionalmente numa emissora que profissionalmente, tecnicamente é boa. A partir aquele meu chamado numa emissora tecnicamente muito boa, e fazendo alguns personagens muito românticos e amorosos, eu fui conhecida pelo Brasil inteiro, né? Em seguida conheci o Roberto Carlos, convivemos juntos quase 12 anos. Aquilo ficou
mais conhecido ainda de todos os tempos, que aí era atriz, era a mulher do Roberto Carlos, ele fazia as músicas para mim, ele mesmo falava que fez essa para mim, quando ele fez a atriz para mim, aquela vejam só, vocês que foi que eu fiz, eu fui me apaixonar por uma atriz, porque tinha muito ciúme de mim. E foi aquela confusão toda, eu tive que parar de fazer novela, porque eu estava com ciúme, e depois eu fiquei 4 anos em casa, sem trabalhar, para poder acompanhá-lo, para não atrapalhar o casamento, e fui fazer teatro infantil. Aí ele patrocinou o teatro infantil para mim, eu fiz O Sonho de Alice, primeiro musical infantil, que assim estourou no Rio de Janeiro, porque ninguém investia no teatro infantil. Depois eu fiz A Bela Adormecida, e depois voltei para as novelas. Mas aí tanta coisa aconteceu, eu me separei, fui morar nos Estados Unidos. E morando nos Estados Unidos, eu conheci a Renovação Carismática. É engraçado, né? Fui morar em Los Angeles, morei 5 anos nos Estados Unidos. A minha mãe já participava dos grupos da Renovação Carismática em São Paulo, na época era o diácono Marcelo Rossi, o padre Marcelo Rossi era diácono, com a mãe do padre Marcelo, a dona Vilma, com a dona Gabriela, padre Antônio Maria, e um grupo muito forte lá em São Paulo. Minha mãe participava lá e eu participava em Los Angeles, de todos os grupos que você pudesse imaginar, de renovação carismática, grupo de oração, missa, missa diária, missa, cenáculo, sei aonde, sozinha, num país que não era o meu, sem filhos, né, sem nada, quer dizer, dava para participar bastante. Nessa época, inclusive, com o fogo do Espírito Santo, eu passava 3 horas rezando de manhã e 3 horas rezando à tarde. Todos os textos, texto do Espírito Santo, das lágrimas de sangue, da misericórdia, Rosário de Nossa Senhora, Ofício Imaculada da Conceição. E minha mãe ficou até preocupada, falou assim, minha filha vai virar freira, né? Não é possível. E tudo era uma busca incessante de um vazio que estava no meu coração. Porque, como eu comentei com vocês, eu nunca pensei em ser atriz, mas fui. E fiquei conhecida, ótimo. Depois conheci o Roberto, que foi o verdadeiro amor da minha vida, mas nós nos separamos porque eu queria ter filhos. Eu queria ter filhos, ele já tinha. Aí tive meu primeiro filho, que é o Edmar, filho do cirurgião plástico Edmar. Separamos. Tudo assim, não era bem essa a minha maneira, não era isso que eu queria para mim, né? Aí conheci o André Gonçalves, ator, tive um filho com ele. E nunca casei. E aí, eu parei para pensar, eu tenho uma profissão bacana, estou realizada profissionalmente, me realizei com meus 2 filhos e continuo com um buraco, um vazio. Faltava Deus. Faltava ter um encontro pessoal com Jesus. Então, não adianta a gente só buscar o material, buscar o poder, ter um trabalho melhor, um salário melhor, se resolver profissionalmente ou até afetivamente. Estou muito bem casada, estou com meus filhos. Mas se nesse casamento, se nessa unidade não tem Jesus, Jesus não for o centro, você continua infeliz. E foi aí que eu fui parar com esse diretor espiritual, que falou assim, está faltando só você encontrar Jesus de verdade. Foi quando, então, já era um caquinho de pessoa, porque eu já muito sofrida com aquilo tudo, fui parar na Canção Nova. Bem, fiz o meu caminho, continuei, aí comecei a testemunhar. O padre Jonas pediu para eu escrever um livro, foi o Eu, Miriam Rios. Ele pediu para si, por que ele pediu? Ele falou, olha, você escreve quem é você para nós, que somos a família Canção Nova, a família católica, que não conhece você, conhece só o que falam pelos jornais. E, por outro lado, os seus amigos, seus colegas atores, artistas, vão saber o que é uma comunidade que evangeliza. É um intercâmbio, uma troca, né? E escrevi. Logo em seguida, me pediram para gravar um CD. Como eu não canto, com essa voz belíssima que vocês têm, eu não sei cantar, eu gravei um CD orando, que é o CD a Orações a São Miguel Arcanjo. Nesse CD tem a Quaresma de São Miguel Arcanjo, tem o Rosário de São Miguel Arcanjo. E por que São Miguel Arcanjo? Porque eu sou devota de São Miguel Arcanjo há muitos anos. Mas muito antes do meu encontro pessoal com Jesus, eu já era devota de São Miguel Arcanjo. É engraçado, né? Como é que as coisas vão caminhando. Devota, ele já me livrou de várias. E qual é a oportunidade? Estando na Canção Nova, eu pedi para gravar essa devoção a São Miguel Arcanjo. Gravei.
De lá para cá, eu gravei também em 2003, 2004. Onde eu vou, tem sempre um testemunho de alguém que, ouvindo o CD, com as orações, a consagração da família, a consagração a São Miguel, alcançou alguma graça. Isso é muito gratificante, saber que somos instrumento de Deus, de alguma maneira. Então, é muito bom saber que Deus me colocou, assim, na TV Globo, com 16 anos, para aprender a técnica. Para depois usar a técnica para evangelizar. Então, é por esse motivo que eu não tenho feito novelas, nem minisséries, porque o conteúdo não é de acordo com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo em família com meus filhos, com aquilo que é bom, que a gente sabe que é alimento bom para a família. Isso quer dizer, se por acaso alguma emissora, não só a Canção Nova, uma outra emissora, tiver um trabalho sério, social, cultural, eu posso fazer. Mas não qualquer coisa, entendeu? Foi por isso que eu fiz a novela Irmã Catarina, com o padre Eduardo Dougert, pela TV Século XXI, há muitos anos também. E depois, na Canção Nova, eu fiz uma novela com eles, na Intervenção. Não sei se vocês viram, eles vieram aqui ao Rio e gravaram também aqui comigo para fazer a novela. E foi muito bom. Nisso tudo, gente, como eu tenho vivido esses últimos 13 anos da minha vida, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente a Deus, eu virei deputada estadual. Era o que eu queria? Não. Passou pela minha cabeça alguma vez mexer com política? Nenhuma vez. Mais uma vez eu fui obediente a um pedido da Canção Nova, a um pedido da igreja, assim como o Papa fala, né, para a gente ocupar os espaços, e vim candidata. E hoje eu tenho uma alegria de dizer que caminho junto com a igreja, com o nosso cardeal, com o nosso clero, toda a igreja, para representar todos vocês de uma maneira íntegra e pedindo que Deus me dê a sabedoria. Nós estamos fazendo a novena de Pentecostes e o cerco de Jericó, né? Nós estamos também na novena de Pentecostes, não é isso? Pedindo a sabedoria para poder ocupar os espaços, sempre santificando cada realidade do mundo. Então, seja qual for a sua vocação, a sua profissão, se você é dona de casa, você é aposentado, é cantor, é o padre, é o motorista, enfim, Deus quer que você santifique esse lugar com as suas atitudes, com as suas palavras. E nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, é uma grande provação para nós. Santificar as realidades do mundo. Santificar onde quer que você vá, num almoço, numa festa, num aniversário, num casamento, num trabalho, num discurso de política, numa igreja. Hoje aqui, eu já fiquei sem saber qual é o resumo que eu vou fazer para vocês de uma vida que eu tenho bastante vivida e pecadora. Você vê, o povo foi obediente em Josué 6, né? E ficaram fazendo o cerco de Jericó, e só abriram a boca no 7º dia, e eu tenho sido obediente. Eu tenho sido obediente ao que Deus fala, ao que o Espírito Santo me conduz, porque eu também quero que as muralhas caiam, eu também quero que o plano de Deus, como já está no céu, seja realizado aqui na terra, na minha vida, e dos meus filhos. Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos em outubro, mais velho, e o caçula tem 12. São 2 rapazes que cresceram nos últimos 13 anos comigo evangelizando. E tem sido para mim uma gratificação muito grande ouvir deles próprios, que tem, assim, na escola, discute, Deus existe, Deus não existe. A escola fala que Deus, não é Deus que criou o homem veio do macaco na escola. Outro dia falaram isso para meus filhos, e eles disseram, não é isso, nós não concordamos. São crianças, são adolescentes que olham para o próximo, que têm dentro do coraçãozinho deles o espírito da solidariedade para ajudar a igreja, são dizimistas na nossa paróquia. Eu dou um exemplo, cada um tem o seu dízimo. Eu podia fazer só eu mesma, né? Mas aí eu fiz questão que cada um tivesse com o seu próprio nome, para eles entenderem o compromisso que nós temos como católicos na nossa paróquia, com a nossa comunidade. Mesmo que seja R$5 por mês. 5 por mês. Mas eu sou fiel naquele pouco e Deus vai ser fiel conosco muito mais. Está em Malaquias 3, né? Pagai o dízimo e verás como eu não te abençoo muito além daquilo que você precisa. E comecei a evangelizar e comecei a conversar com eles. Até que, por exemplo, apareceu o filme A Arca de Noé. Não sei se vocês viram, estava no cinema.
E muita gente falou da Arca de Noé, que não era muito cristão, não era muito isso, mas tinha algumas coisas ali que estavam na Bíblia realmente, e eles se lembravam. O que acontecia? Eu lia as histórias para meus filhos para dormir da Bíblia. Aí eu lia, por exemplo, Tobias e Tobit, que ficou cega, e a Sara, que ficou viúva, eu lia, contava a história para eles. Então eu tinha que saber também, para não ter que acender a luz, então ninguém dormia, eu tinha que apagar a luz e saber as histórias, né? Aí contei de Lucas, quando a Virgem Maria estava lá, e o anjo chegou e falou, olha, você foi escolhida para ser a mãe de Deus. É mesmo? E aí, como é que é? Ah, aí aconteceu assim. Então, quer dizer, você vai contando, você vai vivendo e colocando no dia a dia o Evangelho. É assim que nós conseguimos ficar em pé. É assim que as muralhas caem e que somos libertos dos laços do inimigo. Porque a nossa luta, como está em Efésios 6, ela não é contra homens de carne, sangue e osso. A nossa luta é contra os principados e as potestades. E nós só vamos conseguir essa vitória através da oração, através da Eucaristia, da adoração, do rosário. Com o coração leve, com um coração que perdoa, com um coração que é solidário, que procura uma confissão, um arrependimento verdadeiro das suas atitudes. E pensando assim, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Se ontem eu tropecei, alguma coisa eu fiz de errado, eu não fui 100% evangelizador, hoje eu vou acordar e dizer, não, mas hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. É assim que eu tenho vivido nos últimos 13, 14, desde que fui consagrada. Esse ano eu me afastei da comunidade de Canção Nova a pedido do Conselho, que como eu estou de novo em campanha de reeleição, para não misturar, eu sou obediente, mas continuamos juntos, em missão, evangelizando. Então, o que eu gostaria de deixar no seu tempo que eu tenho, mas eu acho que já está bom, né, padre? Está bom ou não? Pode, mas, pois é, eu não sei, porque eu falo muito. Eu falo muito e vejo que você saber quanto tempo eu tenho, né? Então, se a gente for sempre obediente e fizer tudo em oração, não quer dizer que não vamos ter problemas. Vamos. Os problemas estarão aí do mesmo jeito. Mas a maneira de você olhar a situação, o seu problema, a maneira de você viver com aquela dificuldade, com aquela enfermidade ou com uma situação financeira é diferente. Quando o seu coração está alimentado da oração, da Eucaristia, da palavra de Deus, como está em Efésios 6, orai sem cessar. Orai sem cessar. E vamos colocar a armadura do cristão. Aí queria dar assim, 3 testemunhos rápidos para vocês. Toda vez que eu entro no carro, eu rezo. Aí eu falo, Senhor, em nome de Jesus, eu proíbo tiroteio, bala perdida, assalto, roubo, arrastão, acidente com carro, tarará. Vou falando tudo que é possível, né? Eu estava voltando de uma agenda externa, muito longe. Assim que nós passamos na linha vermelha, o carro passou, o arrastão começou lá atrás. E o motorista falou assim, a oração. A gente fez a oração, foi só quando a gente passar, começou o arrastão. Por quê? Porque a gente consagra a Deus. Eu clamo pelo sangue de Jesus, pelo manto da Virgem Maria sobre nós. E como eu sou mariana, queria contar o que aconteceu na semana passada, eu fui convidada pelo padre Marco Rogério para pregar para 1000 mulheres em Goiânia. E o padre estava me convidando faz tempo. Eu fui no primeiro encontro, 3 anos atrás. No ano passado, não deu para eu ir, ele queria muito que eu fosse, não deu para eu ir. E esse ano, quase que não dá de novo, quase. Ele estava bastante aborrecido, porque ele queria que eu fosse. Eu falei, não sei se vai dar, mas você tem que vir. Já falei que você vem. E aí, no final, eu fui. Eu falei, padre, você me desculpa, vai dar para ir sim. Uma confusão que deu, que às vezes você tem que ver as tentações também, para não pregar, né? Porque aquele monte de mulher lá. E fui. Então, tudo eu faço conforme a vontade de Deus, em oração, e pedindo para a Virgem Maria passar à frente. Eu vou contar porque o Cláudio Alain falou que é engraçada essa situação. Estou lá, peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Brasília. Chegando lá em Brasília, tinha uma conexão para Goiânia. Eu estou lá sentada, eu espero rezando o terço. Gente, às vezes na minha bolsa não tem escova de cabelo, não tem a chave de casa, e nem dinheiro. Mas o terço, eu não sei sair sem. Não sei sair, porque eu paro um minuto assim para esperar, eu estou no trânsito, eu começo a rezar. Eu rezo por todos, pelas famílias, pelas almas do purgatório, pelos doentes, por todos nós. Onde quer que esteja, eu paro e começo a rezar. E comecei a rezar no aeroporto de Brasília, quando de repente eu notei que o voo, a conexão tinha mudado de portão. Do 27 passou para o 30.
e era a última chamada, a minha conexão para Goiânia. E eu saí naquela disparada para a porta do aeroporto, e normalmente quando você vai entrar, né, no avião, tem os comissários ali para pegar a sua passagem, para você entrar, não tinha ninguém. E Nossa Senhora passa à minha frente, Virgem Maria, vai passando à frente. Aí eu fui entrando, descendo aquele corredor adentro, e no final do corredor, assim, eu vi o avião parado com a porta fechada, e já fechando com aquele cinto de segurança. E vinha vindo a comissária assim, encerrou o voo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pode. E eu continuei correndo. Eu pensei assim, não dá certo nos filmes. Cinema sempre deu certo. Vai ter que dar na vida real hoje. Corri. Gente, eu cheguei na porta do avião, na janela do comandante, e bati lá. Pelo amor de Deus, abre a porta. O comandante tomou um susto. Ele olhou para trás, falou, o quê? Eu falei, abre a porta, pelo amor de Deus. Ele, abrir a porta? Peraí. Aí a comissária, já sentada para levantar o voo, olha assim pelo aquele buraquinho da porta do avião. Aí uma olha para cada outra, abrem a porta. Aí a moça aqui do lado, com uma raiva da comissária, mas aí a gente não pode, finge que não veio e falar, olha, muito obrigada, viu, que você me ajudou. Muito obrigada, se não fosse você, não sei o que seria de mim. Fez nada, ela queria me enforcar. Eu, olha, muito obrigada, graças a Deus estão abrindo a porta, tá vendo? Ela assim para mim, né? Aí entrei no avião, como já estava com o voo fechado, sentei no primeiro lugar vazio, né? Para não ficar dando volta para procurar o lugar, sentei logo. Falei, ai, que vergonha, né? Estou sentada. Do meu lado tem 2 sócios da Canção Nova. Aí eles olham assim para minha cara e falam assim, sei. Abriram essa porta aí, porque você é famosa, né? Aí eu parei e falei, não. Você sabe por que eles abriram essa porta? Porque eu falei, Maria, passa à frente. Seja feita a vontade de Deus. Virgem Maria, vai na minha frente e abre essa porta para mim. É ela que abre, é ela que intercede. Então, se a gente bota à mesa a nossa confiança na intercessão da Virgem Santíssima, se a gente clama pelo Espírito Santo todos os dias de verdade, vem Espírito Santo, renova meu batismo, transborda o meu ser do dom da ciência, do conselho, fortaleza, temor a Deus, inteligência, piedade, mas principalmente sabedoria, porque sem sabedoria você não sabe, a gente não vai a lugar nenhum. O que seria de nós? Mas isso é um exercício de orar o tempo todo, se consagrar a Deus o tempo todo e o dia inteiro. E hoje eu entrei no carro para fazer uma viagem, fiz a oração. Tive que trocar de carro e não fiz a oração. Que eu proíbo, eu cancelo, como é que chama? O acidente com o carro, não deu outra. O ônibus veio e amassou a frente do meu carro. Aí eu falei para o motorista assim, eu fiz aquela oração hoje aqui? Ele falou, não. Eu falei, tá vendo? Tinha que ter feito. Eu tinha feito de manhã, fiquei com preguiça de fazer de novo, no outro, né? Mudamos de carro. Não pode ficar com preguiça de rezar. Não pode ficar com preguiça de clamar. Não podemos ficar com preguiça de sermos dizimistas, preguiça de sermos participantes na nossa paróquia. Não podemos ter preguiça de rezar o terço, nem de estudar a palavra, de fazer o nosso jejum, fazer a nossa oração em silêncio, como está o pessoal do Cerco de Jericó, e no último dia louvar e agradecer pela nossa bênção. É assim que nós vamos testemunhar a vitória de Deus em nossas vidas. E é assim que eu venho testemunhando as dificuldades que eu tenho, como todos nós temos, cada um tem, de educar filho, do dia a dia, de trabalho, dificuldades que todos têm. Mas que através da oração, da Eucaristia, da intercessão da Virgem Maria, clamando pelo Espírito Santo, e a intercessão de São Miguel Arcanjo, não tem para ninguém. O problema vem, mas a gente enfrenta e sai sempre vitorioso. Porque no Salmo 120 fala, né? Eu levanto os olhos para o alto e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro me virá do meu Deus, o Todo-Poderoso. E é por isso que em Lucas 1, como a Virgem Maria, eu também, a minha alma glorifica ao Senhor. O meu espírito, ele exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para mim, uma miserável pecadora, e realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, e até uma próxima vez. Obrigada.